Olá pessoal, a aula hoje é sobre o hormônio etileno, o hormônio famoso por provocar amadurecimento nas frutas e a senescência foliar. O etileno é um hormônio gasoso, é o único hormônio gasoso existente nas plantas. Ele é um gás insaturado, o mais simples das oleofinas, que são hidrocarbonetos, moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio. O efeito do etileno já havia sido observado há muito tempo atrás, no início do século XIX, na Alemanha, quando percebeu-se que as árvores ao redor dos postes de iluminação pública perdiam as folhas mais rapidamente. Hoje sabe-se que a queima do carvão, que era utilizado da iluminação pública, produzia um gás que tinha composição idêntica ao do etileno e que provocava a senescência foliar, então, das plantas. O etileno demorou muito para ser considerado como um hormônio vegetal por falta de tecnologia, de métodos para isolar e quantificar essa molécula. Somente nos últimos anos, nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento da cromatografia gasosa, é que foi possível isolar o etileno e considerar ele de fato como um hormônio vegetal. Um dos efeitos típicos que caracteriza o etileno é a resposta tríplice observada nas dicotiledôneas. Aumento na concentração de etileno provoca inibição do alongamento do epicótilo do caule da plântula jovem e um crescimento lateral desse caule, provocando a curvatura desse caule, do gancho plumolar. Essa é uma resposta importante durante a germinação, pois protege o meristema apical do caule durante a emergência da plântula no solo. O etileno é sintetizado a partir do aminoácido metionina. Então, da metionina é formado o ACC, que é o ácido aminociclopropano carboxílico, que é o precursor imediato do etileno. Esse precursor não é gasoso e, portanto, ele vai ser acumulado e transportado no corpo da planta. O ACC vai ser transformado em etileno através de uma oxidação com gasto de oxigênio pela ACC oxidase somente nos tecidos-alvo, porque o etileno, por ser uma molécula gasosa, ele pode ser facilmente perdido durante o transporte. A regulação dos níveis internos de etileno, portanto, vai ser regulada tanto pela biossíntese, como pela conjugação do ACC, o precursor, e o transporte desse precursor. O catabolismo não parece ser uma forma significativa de controle dos níveis internos do etileno, justamente por ele ser um hormônio gasoso e ser facilmente perdido, difundido. Então, o catabolismo não é algo significante no metabolismo do etileno. A síntese do etileno pode ser inibida por alguns compostos, como pelo AVG e o AOA, que atuam na CC-sintase, e os cobalto, condições de anaerobiose e temperaturas muito altas podem atuar negativamente na atividade da ACC-oxidase. E a síntese de etileno pode ser promovida por diversos fatores que agem principalmente na ACC-sintase, na produção do ACC, como o fotoperíodo, a atividade da ACC-sintase, a transcrição da ACC-sintase é regulada pelo ciclo circadiano, com picos ao meio-dia e redução à meia-noite. Níveis de auxina podem induzir também a atividade e a transcrição da ACC-sintase. Processo de amadurecimento e condições de estresse também podem influenciar na atividade da ACC-sintase. Condições de estresse como seca, inundação ou apoxia ou anoxia, resfriamento, exposição ao ozônio e ferimentos mecânicos. O transporte do etileno é dado principalmente através do ACC via xilema, mas parte do etileno pode também se difundir de forma gasosa pelo apoplasto dos tecidos. E a conjugação é feita pela combinação do malonil-CoA ao precursor do etileno, o ACC, e esse ACC conjugado, este sim pode ser acumulado nos vacúolos das células para posterior utilização. O efeito mais famoso do etileno é a promoção do amadurecimento de frutos.
O etileno ele é necessário para o amadurecimento de frutos climatéricos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um tomate antissenso para ACC oxidase, produzindo 5% do etileno normal, e o amadurecimento desses frutos ele se dá de forma mais lenta. Os frutos demoram para se deteriorar, em comparação aos frutos selvagens que produzem etileno normalmente. O amadurecimento dos frutos causado pelo etileno é observado somente nos frutos climatéricos, que são frutos que respondem ao etileno para o processo de amadurecimento e que tipicamente apresentam um pico respiratório antes do início do processo do amadurecimento. Então, no amadurecimento de um fruto não climatérico, a gente observa que não existe pico de etileno e nem pico respiratório. Num fruto climatérico, logo antes do início do processo do amadurecimento, a gente observa um pico de etileno que antecede logo um pico respiratório. A aplicação de etileno exógeno acelera o amadurecimento de frutos climatéricos, ou seja, a aplicação de etileno estimula a síntese de mais etileno. Vocês já devem ter visto que aquele ditado, né? Uma maçã podre no cesto apodrece todos os outros frutos. Se você coloca uma banana na fruteira, não só ela amadurece, como ela amadurece o mamão e vários outros frutos que estejam ali perto. Por quê? Os frutos climatéricos, uma vez destacados da planta-mãe, eles continuam seu processo de amadurecimento, diferente de frutos não climatéricos, que se coletados ainda verdes, amadurecem muito pouco depois da coleta. Os frutos climatéricos, mesmo destacados da planta-mãe, conseguem induzir esse processo de amadurecimento porque produzem etileno. O etileno é um hormônio gasoso que pode se difundir no ar e ser percebido por outros frutos. Se esses outros frutos também são climatéricos, o amadurecimento é induzido porque o etileno induz a síntese de mais etileno. Então, aqui nesse gráfico, a gente observa que a aplicação de etileno ela é acompanhada por um pico da ACC oxidase, que é a enzima que promove a oxidação do ACC, produzindo o etileno. E aqui um pico também do precursor ACC. Pensando nisso, é utilizado alguns compostos como permanganato de potássio, que é um absorvente efetivo do etileno. Então, em caminhões de transporte ou em salas de estocagem de frutos climatéricos, é utilizado então um absorvente de etileno, um sistema de aprisionamento de etileno, para que esse etileno não promova o amadurecimento de todos os frutos armazenados naquele local. O pico de etileno, ele antecede o pico respiratório. Como eu disse para vocês, nos frutos climatéricos ocorre a produção do etileno e logo em seguida ocorre um pico na taxa respiratória. Isso é típico de frutos climatéricos. Por quê? Para o processo de amadurecimento é necessário energia. Energia para bancar todas as reações bioquímicas envolvidas no processo de amadurecimento, que são síntese de enzimas que vão degradar clorofila, clorofilases, síntese de enzimas que vão degradar a parede celular, deixando as paredes mais frouxas, por isso o fruto maduro ele é mais mole, né? Mais macio. Enzimas que vão degradar proteínas, enzimas que vão sintetizar mais etileno, tudo isso para promover hidrólise enzimática da parede celular, quebra de amido e síntese de sacarose e outros açúcares, redução de ácidos orgânicos como fenóis e taninos, os frutos maduros eles são menos adstringentes, e síntese de compostos voláteis e de pigmentos. Característica do amadurecimento de fruto, degradação de clorofila e síntese de carotenoides e de compostos fenólicos, tornando o fruto de verde para vermelho, amarelado, laranjado. Para tudo isso, gasta-se energia, e é por isso que a gente observa o pico respiratório durante o processo de amadurecimento dos frutos climatéricos. Então, aqui um exemplo disso, o estágio de amadurecimento de um tomate. A gente observa o pico de produção de etileno e logo em seguida um pico na taxa respiratória. E em paralelo a gente observa o aumento, por exemplo, de compostos secundários como o licopeno,
presente no tomate e redução da firmeza dos frutos por causa da degradação da parede celular desses frutos. Mesma coisa a gente observa aqui no amadurecimento de frutos de café, e a produção de etileno ela aumenta de acordo com o processo de amadurecimento desses frutos. O efeito do etileno no amadurecimento do fruto pode ser inibido por altas concentrações de CO2. Sabendo desse efeito da alta concentração de CO2, isso tem sido utilizado também no transporte e no armazenamento de frutos climatéricos. Uma atmosfera de alta concentração de CO2 inibe o efeito do etileno no amadurecimento do fruto e prolonga a vida pós-colheita do fruto para o seu transporte e seu armazenamento. O CO2 ele inibe a ação do etileno no amadurecimento de frutos e também da senescência, porque ele compete com o sítio de ligação do receptor do etileno na membrana das células. Então, ao invés do etileno se ligar ao receptor, o CO2 se liga no lugar do etileno. E para que haja ligação do etileno, também é necessária a presença de oxigênio. Esse receptor possui 2 sítios catalíticos, um que reconhece o etileno e outro que reconhece o oxigênio. Então, sem o oxigênio, não adianta o etileno se ligar a esse receptor que não tem a resposta de amadurecimento e senescência. Da mesma forma, não adianta ter oxigênio se a alta concentração de CO2 impede que esse etileno se ligue ao receptor. Outro inibidor do etileno que também compete pela ligação do etileno ao receptor na membrana das células é o metilciclopropeno, conhecido como MCP. Esse MCP se liga irreversivelmente ao sítio de ligação do receptor na membrana das células. E ele tem sido utilizado frequentemente como um auxiliar no aumento da vida pós-colheita de frutos. Então, o uso comercial do MCP aumenta a vida pós-colheita, como a gente observa aqui, por exemplo, no processo de amadurecimento do abacate, utilizado também em brócolis e outras hortaliças, e no controle do amadurecimento de bananas. O outro efeito famoso do etileno é a indução da senescência de folhas e de flores. Então, o etileno, juntamente com a citocinina, controlam o processo de senescência. Tanto é que a aplicação exógena de etileno ou do seu precursor ACC acelera a senescência florear de flores. E esse efeito pode ser retardado pelo aplicamento de citocinina exógena. O efeito de promoção de senescência pelo etileno, ele pode ser inibido por aplicação de um inibidor do efeito do etileno. Os íons prata também podem se ligar irreversivelmente aos receptores de etileno e inibir o efeito do etileno na senescência foliar. Então, para isso são utilizados nitrato de prata, o tiosulfato de prata, como fortes inibidores da senescência de flores, prolongando a vida pós-colheita de flores e de outras plantas ornamentais. A senescência das folhas é um balanço entre etileno e auxina. A auxina inibe a senescência foliar. Em folhas jovens, a taxa de auxina é alta, inibindo o efeito do etileno, provocando a senescência foliar. Mas conforme essa folha ela completa o seu ciclo de vida, amadurece, a síntese de auxina decai, liberando então o efeito do etileno, que vai provocar o processo de senescência, que é provocar a morte celular programada das células do mesofilo com remobilização de nutrientes, degradação de organelas de parede celular e promover a abscisão foliar, que é a promoção de síntese de enzimas que vão afrouxar, degradar a parede celular na região do pecíolo, promovendo a chamada área de abscisão foliar, uma região então que as células possuem parede celular mais frágeis, e ali ocorre a quebra do pecíolo com o efeito do vento, com o efeito de tato dos animais, com o efeito do vento, com o efeito de animais, promovendo a queda da folha. Então, veja aqui um mutante de bétula que foi transformada para o receptor de etileno de Arabidopsis, e esse receptor não reconhece o etileno. Como consequência, essa planta mutante não perde as folhas após a exposição ao etileno. Outro efeito fisiológico do etileno é provocar expansão lateral celular.
Ao passo que as gibberelinas promovem o alongamento celular no sentido longitudinal, o etileno provoca o alongamento lateral das células. O alongamento da célula e o formato que essa célula adquire depende da disposição das microfibrilas de celulose, que orientação que elas são depositadas na célula. A presença de etileno promove uma reorganização dessas microfibrilas de celulose e uma nova deposição de microfibrilas no sentido de que, quando essa planta absorver água, aumentar a pressão de turgor e a pressão contra a parede, essas células acabam se expandindo lateralmente. E é isso que se observa na resposta tríplice. Essa reorganização de microfibrilas acontece no caule, no epicótilo da planta em germinação, fazendo com que esse caule se expanda lateralmente, se entumeça, provocando o encurvamento do caule. O etileno também promove a formação de raízes laterais e pelos radiculares, juntamente com a auxina. Observa-se que a aplicação de auxina para a promoção de raízes laterais tem pouco ou nenhum efeito em mutantes insensíveis ao etileno, ou seja, a formação de raízes laterais e de pelos radiculares é uma resposta conjunta aos hormônios auxina e etileno. Finalmente, um outro efeito famoso do etileno é a epinastia. Epinastia é acurvamento da folha para baixo. Esse efeito ele é observado principalmente em condições de apoxia ou anoxia, pouco ou nenhum oxigênio nas raízes. O que acontece? Durante, por exemplo, um alagamento do solo, reduzindo a concentração de oxigênio disponível para as raízes, é um sinal que provoca o acúmulo, a síntese e acúmulo de ACC nas raízes. Esse ACC é transportado via xilema para a parte aérea, onde nas folhas ele vai ser reconhecido, vai ser transformado em etileno, e o etileno provoca a epinastia, o curvamento das folhas, como um mecanismo de proteção, evitando a absorção de um excesso de energia luminosa, uma vez que, em resposta ao alagamento, os estômatos se fecham, há pouca entrada de CO2 e, para compensar a pouca absorção de CO2 e a redução da fixação de carbono, é necessário reduzir a fotoquímica, evitando um estresse oxidativo na planta. Esse fenômeno é exemplificado aqui neste gráfico, onde nós temos uma planta controle com produção baixa de etileno, de ACC, mas após essa planta ser submetida a uma condição de alagamento, ocorre uma indução na síntese de etileno, como também do seu precursor ACC. O alagamento também pode provocar o aumento da altura da planta, um alongamento do caule, que é observado em plantas aquáticas quando estão submersas, por exemplo, na planta de arroz. O que acontece nessas condições? O alagamento do solo provoca uma redução na disponibilidade de oxigênio, que provoca a síntese do ACC nas raízes no sistema radicular, provocando a síntese de etileno na parte aérea. O aumento da concentração de etileno tem um efeito negativo na síntese de ácido abscísico. Uma vez reduzindo a síntese de ácido abscísico, aumenta a sensibilidade das células à gibberelina, porque o ácido abscísico é um inibidor da gibberelina. Uma vez que o ácido abscísico, a concentração de ácido abscísico cai, as plantas se tornam mais sensíveis à gibberelina, que promove o alongamento dos entrenós, o alongamento do caule, como resposta ao alagamento. Nessa aula, nós vimos a estrutura molecular do etileno, a regulação dos níveis internos de etileno, alguns efeitos fisiológicos principais do etileno e aplicações agrícolas, principalmente utilizando inibidores da ação do hormônio etileno.